Vou tirar essa máscara, né, amiga, agora. Não vai ter como. Vou ter que respirar essa fumaça aí com a máscara. Não vou botar Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सर्वप्रथम गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमली Primeiramente, eu presto as minhas reverências ao Imperador Provisão Vishnupada Sotra Shashmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Shashmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitalya Pravishtam Vishnupada Sotra Shashmad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Aparam Pujapad Shala Bhaktivedanta Paramahansa Maharaj, aos brahmacharis, todas as mães, a todos os devotos aqui presentes, eu ofereço os meus dandavat pranamas. O local aonde nós viemos aqui hoje, vocês sabem o nome dessa vila? Bhavanipur. Bhavani, o que quer dizer isso? Bhavani é um dos nomes da semideusa Parvati. Certa vez, Devi Parvati ela perguntou a seu marido por favor, me fale alguma coisa sobre o mundo material. E ele falou, este corpo é como esse mundo é como um sonho. É como um sonho. Esse mundo material é como um sonho ilusório. Então, por exemplo, que nem no sonho, o que a gente faz? No sonho a gente dorme ou não? Então, enquanto a gente dorme, a gente sonha. Quem que sonha enquanto dorme? A gente vê pelos nossos olhos ou não? Então, pelos olhos, o que você vê? Você vê a mim? Por meio dos olhos, vocês podem ver agora a mim, vocês veem essa casa,
Ouça cuidadosamente. চোখের দ্বারা আমরা দর্শন করি আর কানের দ্বারা আমরা Por meio dos olhos, vocês veem a tudo. E por meio dos ouvidos, vocês escutam. স্বপ্ন যখন আপনারা দেখেন Então, quando vem um sonho, চোখ বুঝে চোখ বন্ধ থাকে চোখ como é possível que você veja alguma coisa? Porque o olho está fechado, não é? Vocês dormem com o olho fechado ou com o olho aberto? Com o olho fechado, não é? Então, como é que você enxerga durante o sonho? Com o olho fechado? দেখা যাবে Como é que você enxerga com os olhos fechados? আবার যার চোখের পাওয়ার কম হয়ে গেছে সে কি করে চশমা পরে কিনা ও রাত্রিতে যিনি শয়ন করেন Quando a pessoa tem problema de visão, ela usa óculos, sério? Certo. স্বপ্ন কি করে দেখে Mas quem dorme de óculos? Não. তাহলে এবার বলুন স্বপ্ন কি করে দেখা হলো Então, como é que a gente enxerga durante os olhos? তাহলে স্বপ্ন আমরা কিসে দেখি Porque a gente não bota óculos para dormir. Então, a gente vê no sonho pelo poder da mente. ঠিক তদ্রুপ এই Da mesma maneira, তিনি পার্বতী Shivaji disse, সংসারী স্বপ্ন সমানা যেমন este mundo material é como um sonho. কি দেখি আমি রাজা হয়ে গেছি কি হয়ে গেছে Às vezes no sonho a gente vê que a gente acha que a gente é um rei. Tem uma balinha ali, ó, uma pastilha ali, abre para ele está muito rouco. আমার মেয়ে হয়ে গেছে আমার সঙ্গে মহারানী Tem uma pastilha atrás do copo. আমার অনেক সৈন্য সামন্ত Já deu আমার অনেক ধন সম্পত্তি বিশাল Então, রাজবাড়ি muito dinheiro, দেখাও যদি রাজা হও, riqueza, um grande palácio a gente tem. হবে কিনা Então o rei, কিন্তু যখন স্বপ্নটা যখন ভেঙে গেল বা আপনি যখন জাগ্রত হলেন কি দেখলেন তারপরে então a pessoa acha que é um rei. Durante o sonho a pessoa sonha que tem tudo isso. Mas aí quando ela acorda, সেনাটা থাকবে ela cai em si স্বপ্নে আমি কি হয়েছিলেন আপনি e vê que ela está numa cama de má qualidade de madeira barata. Mas no sonho ela era um rei. Então, তাহলে এই জন্য শিবজি বললেন হে দেবী এই জগৎ então por essa razão o Senhor Shiva está dizendo que neste mundo material, este mundo material é como um sonho. আমি রাজা হয়েছি আমার Durante o sonho, মহারানী আমার ঘর বাড়ি a gente tem uma bela esposa, um palácio, isso, aquilo, outro. সংসারের মধ্যে আমরা কিসের Neste mundo material, a gente tem então falsos egos. E esse mundo material é como um sonho. এইটা আমার পিতা O que você faz no sonho? এইটা আমার ঘর A gente pensa, essa é minha mãe, esse é o meu pai. কিন্তু এই স্বপ্নটা আমাদের কি করে ভাঙবে হ্যাঁ? এই Então como que a gente vai acordar desse sonho? স্বপ্নটা স্বপ্ন তারপরে Apenas pela misericórdia do Guru é possível acordar deste sonho. এই স্বপ্নটা কি করে ভাঙবে কি করে ভাঙবে আরে বলা তো Como é que a gente vai acordar deste sonho? কৃপায় Pela misericórdia de Shri Guru. Apenas dessa maneira. আর যতগুলো আমরা এই যে দেখছি আমার মাতা পিতা ভাই বন্ধু এগুলো E a gente vê a nossas mãe e pai. স্বপ্নে যেমন আমরা দেখি Isso não é verdade, esses relacionamentos não são reais, isso é só um sonho. কিন্তু আবার আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের Mas বলা হয়েছে এইগুলো আবার মিথ্যা নয় esse Siddhanta, ভাই বন্ধু পরিবার যা দেখছি এগুলো মিথ্যা কিনা বলে এটা মিথ্যা নয় então, এটা হচ্ছে কি বলা হয় tudo que a gente vê é verdade, é verdadeiro ou é falso? Não é falso. Esse mundo não é falso, mas ele é uma verdade temporária. নিত্য সত্যতা নয় Durante o tempo que a gente está vivo, a gente tem um relacionamento com essas coisas, mas não é uma verdade eterna, porque tudo que a gente vê nesse mundo, tudo é temporário, é tudo mutável, fica tudo se transformando.
তারপরে দেখতে O nosso corpo está se transformando a todo o tempo. Antes, nós éramos pequenas crianças, a gente foi crescendo. তারপরে এই শরীরটা দিন প্রথম Aí, a gente ficou adulto, envelheceu e depois a gente morre. পরিবর্তন হওয়ার জন্য একে Então, esse corpo sofre transformação ou não? Sim. তাৎকালিক সত্য Então, por isso é chamado de verdade temporária. মায়াবাদীগণ বলেন সব মিথ্যা Os Mayavadis dizem que tudo é falso e errado, mas não, os Vaishnavas dizem não. কথাটা আমাদের বৈষ্ণব ভাষাটা কি জানতে হবে কি বলা Mas é uma verdade temporária. এই সময়টাই যেন সত্য Então, no Vaishnavismo é dito que isso é uma verdade temporária. Tatkalik Satya. না মাকে বলবেন এই মিথ্যা মা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন কিনা হ্যাঁ তাহলে মায়ের স্তন আপনি পান করেছেন কিনা মা আপনাকে Então, não é tudo falso, você não pode dizer isso. Você aceitou o serviço da sua mãe, não é? Sua mãe te ensinou tudo ou não foi? Seu pai te sustentou ou não foi? Então aconteceu, mas foram verdades temporárias. Os Mayavadis, Advaitavadis, eles dizem. তারা এইগুলো কথা বলে কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মধ্যে Eles dizem que tudo é falso, mas não. O Vaishnava Siddhanta, দেখছে এই সময়টা ele diz que tudo que a gente vê neste mundo তারপরে কেউ পরিবর্তন é uma verdade temporária. এই সংসারে যা কিছু দেখছেন খানিক খানিক Tudo que você vê nesse mundo পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্য é mutável. কৃপায় ভেঙেছে সকল বুঝেছি Só que está sujeito a transformação. যখন আমরা গুরু বৈষ্ণব E como que a gente pode então acordar desse sonho? Apenas pela misericórdia de Shri Guru. Quando a gente receber a misericórdia de Guru Vaishnavas de Deus, então nós poderemos entender que o nosso único bem-querido, bem-querente é Guru e Krishna. Ai, ai, ai. Tudo bem? E nós estamos pensando, esses aqui são meus amigos, mas não, isso é temporário. Isso é temporário. Os nossos amigos reais, bota nela ali. Esse é o Siddhanta. Por essa razão o Senhor Shiva está explicando a Devi Parvati. Mas eu não sei se eu posso... Então... হরিনাম হরিভজন এগুলো কখনো পরিবর্তন হয় না আজ থেকে ভগবান রামচন্দ্র কত বছর আগে এসেছিলেন O Senhor Ramachandra, ele apareceu há quantos anos atrás? Quem sabe? 8 কোটি বছর আগে ভগবান রামচন্দ্র এসেছিলেন 8 krodas, 8 কোটি বছর আগে এই ত্রেতা যুগে 7 zeros depois do 8. ভগবান রামচন্দ্র E na Tetra Yuga, o Senhor Ramachandra, ele veio চতুর্যুগে এসেছিলেন কত কোন চতুর্যুগে 24 চতুর্যুগে Ele veio em que yuga? হ্যাঁ Depois de 29, 24? Depois de 29, depois do ciclo de 29 Chatra Yugas. Ramachandra veio no ciclo de 24 Chatra Yugas. Nós estamos no 28º ciclo de Chatra Yuga. Nós estamos no 28º ciclo de Chatra Yuga. E o Senhor Ramachandra apareceu ele apareceu no 24º ciclo de quarto yuga. As pessoas acham que a gente está na... Então, quando esse ciclo de Satya, Treta, do Arapikali passa, é um ciclo de Chaturyuga. Isso é chamado de um dia de Brahma. Então, se você calcular, você vê. Então, o Senhor Ramachandra, ele aparece depois de 24 ciclos de Chaturyugas. Então, ele veio há 8 krodas de dias atrás. Então, quando você vê a deidade de Ramachandra, você vê
uma bela forma de Rama, não vê? E ele envelheceu? Não, ele ainda está naquela forma muito bela e fresca, jovem. Krishna Chandra apareceu em qual yuga? Qual yuga? Dwarapa Yuga. A Satya Treta Dwarapa e Kali. Em Dwarapa Yuga, Krishna veio. Um dia de Brahma é chamado de um kalpa. E um dia de Brahma, na verdade, é o ciclo de 1000 Chaturayugas. Então, quando esse ciclo roda 1000 vezes, isso é um dia de Brahma, que é uma kalpa. Você pode calcular. Os matemáticos, aqueles que estudam matemática podem fazer esses cálculos. No Chaitanya Charitamrita está explicado. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explica tudo isso desses cálculos matemáticos. Então o Senhor Ramachandra apareceu há 8 krodas de anos atrás. Mas até hoje ele ainda tem essa bela forma. E Krishna, em Dwarapa, ele veio em Dwapara Yuga. A deidade de Krishna também tem uma bela forma. O Senhor sempre se manifesta de uma forma muito jovem, muito bela. Ele é sempre jovem. Aqueles que são Deus não tem barba, não, em suas faces. Chaitanya Mahaprabhu, ele por acaso tinha barba? Tinha nada, ninguém nunca viu. Por quantos anos ele ficou neste mundo material? 48 anos. Por 48 anos, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou neste mundo. E então, ele se imergiu na deidade de Tota Gopinatha no final de sua vida. Ele entrou nessa deidade de Tota, na deidade de Tota Gopinatha, e assim ele manifestou o seu desaparecimento desse mundo. Mas Chaitanya Mahaprabhu teve barba por acaso? Não. Mas você tem barba? Sim. Vocês têm, né? Então vocês são Deus? Não. Então eu estou dizendo claramente. Deus não tem nenhuma barba. Então, a diva nunca pode ser Deus. Você deve compreender que essa é a diferença entre diva e Deus. Você não pode dizer que a diva é Deus. Um exemplo é diva. Então, você por colocar tilaka e cante e uma mala na mão, e isso não faz de você um Vaishnava. Da mesma maneira, uma pessoa que tem algum sintoma externo, aparente, não dá para dizer que ele é Deus. E assim, não é só os sintomas externos como tilaka, cante e japamala que fazem de uma pessoa um Vaishnava. Sindhu Bindu Kirankara. Sindhu Bindu Kirankara. Depois de ler esse livro, aí sim, você pode se tornar um Vaishnava.
Então, para se tornar um Vaishnava, você deve ler esses 2 livros. Kiran é Ujjwala Nilamani. Srila Vishwanath Chakravarti Pada escreveu esse livro. E Rupa Goswami escreveu Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Com o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Pada é feito ao Bhakti Rasamrita Sindhu e é chamado de Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. E então, o Ujjwala Nilamani então, os comentários ao Ujjwala Nilamani de Srila Vishwanath Chakravarti Pada são chamados de Ujjwala Nilamani Kiranam. E Sanatana Goswami Pada escreveu o Brihad Bhagavatam. Esse livro foi feito por Srila Vishwanath Chakravarti Pada. E o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Pada a esse livro, Bhakta Kana, esses 3 livros, você tem que ler e aí você vai desenvolver Tattva Gyan, verdades filosóficas. De outra maneira, você não vai ser um Vaishnava. Por fora, você pode achar que todo mundo é um Vaishnava, mas se você analisar profundamente, se tornar um Vaishnava é algo muito, muito raro. Todo mundo quer ser Vaishnava, mas na hora de decorar um sloka a pessoa sai correndo. Então, Mahaprabhu no X... Não, perdão, não é de decorar o sloka, não é. Quando a pessoa vê um sloka, quando ela conhece um sloka, ela sai correndo. Mahaprabhu, ele recitou o 3º sloka do Shikshastaka. E aí todo mundo, quando vê esse sloka, fica triste e pensa, não é para mim. Porque o que é necessário para ser um Vaishnava? Vasa Rishona Amalina Manadena Kirtaniya Sadahari. Está falando do verso Nada Piso Nityana. Lembre-se, Trinada Sena Lori Vasa Rishona Amalina Manadena Kirtaniya Sadahari. नाम संकीर्तन करते हले এই 4টা গুণকে গ্রহণ করতে হবে Então, para fazer Nama Sankirtana, antes é necessário desenvolver essas qualidades. Ser mais humilde que uma grama. Tarori Vasa Rishona. Você tem que ser mais tolerante que uma árvore. Você precisa de ter poder de tolerância. Veja, as árvores são tão tolerantes. Há muitas estações. No inverno elas sentem frio, no verão calor, mas elas nunca reclamam. E a mãe de Namanadena, elas são muito, muito, muito tolerantes. Não, perdão, a mãe de Namanadena, nunca deseja por nome e reputação e sempre dê respeito aos outros. Então, respeite a todos. Porque o Senhor reside no coração de todas as entidades vivas. Mantenha este humor e respeite a todos. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur explica.
Quando chegar o dia que as minhas ofensas irão embora, eu irei cantar o santo nome puro. Então Nityananda Prabhu irá me dar misericórdia. E aí eu vou me livrar da gratificação dos sentidos material. Esse é o processo de cantar os santos nomes. Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando. Mas como cantar os santos nomes? Sim, misericórdia de Nityananda Prabhu, Guru Tattva, não é possível cantar apropriadamente os santos nomes do Senhor. Então o que fazer? Primeiro, chore pela misericórdia do Senhor Nityananda. Ore para Ele. O próprio Nityananda Prabhu está ensinando a todos. Nityananda é chamado de Akroda Paramananda. Lochana Dasa Thakur explica belamente as glórias de Nityananda Prabhu. Por quê? Nityananda Prabhu é o mais misericordioso. Se você obtiver a misericórdia dele, você vai alcançar Radha Krishna. Então agarre-se firmemente aos pés de Lord Nitai, abrigue-se nos pés dele. Se você não se abrigar em Nitai, você não poderá fazer Bhakti e não poderá alcançar Radha Krishna. Quem está falando isso? Nityananda Prabhu está nos ensinando. Ele mesmo está ensinando com o próprio comportamento dele. Akroda Paramananda, ele nunca fica irado. Jagai Madai é o que eles fizeram. Eles machucaram a cabeça de Nityananda Prabhu. E o Senhor Nityananda Prabhu deu misericórdia. Você pode ser assim? Não. Se alguém já te fala qualquer coisinha, você fica com raiva e está pronto para partir para cima do outro. Para picar o outro como uma cobra, perdão. Então nós devemos entender isso. Nós devemos orar pela misericórdia de Nityananda Prabhu. Tahori Vasa Rishuna, Amani Na Manadena. Essas 4 qualidades nós devemos ter. Então, se algum dia a gente cantar os santos nomes do Senhor, isso vai se manifestar na nossa língua. Porque o Senhor é o transcendental. Mas os nossos sentidos são o quê? Materiais. Os nossos olhos, nariz, língua, 5 karmendriyas, 5 gyanendriyas, 5 sentidos
de aquisição de conhecimento, 5 sentidos de trabalho, tudo isso é material. Mas os nomes do Senhor são transcendentais. Então, como que o santo nome do Senhor vai se manifestar para nós? Por essa razão, o nome transcendental não pode se manifestar numa língua material. Quando o desejo de servir vier, Seva Vriti, quando o desejo de servir vier no coração, eu vou servir a Guru, vou servir a Vaishnavas, eu vou servir a Deus. Quando esse humor virá, então, o que fazer? Acorde. Esse desejo irá acordar a todos. Mantenha esse desejo. Traga esse desejo para o seu coração de servir ao Guru. Agora todos vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo de olho aberto. Todos nós estamos dormindo ou não é? Por isso que é dito Divejago, Divadago. Acorde, acorde. E cante Gorachandra. E cante os nomes de Gorachandra. Acorde, acorde. Acorde a sua alma. Não durma, não feche os olhos. Se você fechar os olhos, eu vou te pegar. A gente nunca será capaz de se lembrar de Astakaliya Lila. Quando a gente fecha os olhos, Maya deve atacar. Então ontem eu falei. Quem se lembra? Se alguém se lembrar de alguma coisa, significa que meu Harikatha ontem foi bem sucedido. Ontem eu expliquei. Você paga 1 centavo, entra lá dentro e vê esse belo show, essa bela apresentação. E aí a pessoa diz lá dentro, te bate e fala para você, não toma para ninguém. Então ontem eu contei essa história, foi ou não foi? Você paga um real, 1 centavo, você paga R$1, entra lá dentro e desfruta desse belo show. E não pode contar para ninguém. Esse mundo material é assim, esse exemplo aí é perfeito. A pessoa pensa, eu vou me casar e vou ser feliz, mas quem que é feliz após se casar? Fala para mim, levanta a mão. Esse mundo é um mundo de sofrimento. Esse mundo material é um oceano de tristeza. É por isso a gente deve desenvolver esse amor de Trinada, Pissunite, humildade, e assim cantar os santos nomes do Senhor. Quando chegará o dia que o Nityananda irá me dar misericórdia, quando chegará o dia que as ofensas serão removidas, então sem a misericórdia de Nityananda a gente não vai obter. E quem é Nityananda Prabhu? Ele é Guru Tattva, representa Guru Tattva. O princípio indiviso a cada Guru Tattva. Ele é a forma, o Guru é a forma manifesta de Nityananda Prabhu na nossa frente para nos dar misericórdia.
Então esses humores poderão se manifestar apenas pela misericórdia dele. Como cantar os santos nomes do Senhor? Se você cantar os santos nomes do Senhor e receber essa misericórdia, prema virá. Mas se mais no coração se não houver prema, como saber? Há os sintomas: êxtase, choro. Às vezes a pessoa ri alto, às vezes chora, às vezes a pessoa rola no chão. E por quê? Ontem eu falei, quem se lembra? Por que chora? Por causa do cantar dos santos nomes. Por que a pessoa chora? Ontem eu falei, vocês já se esqueceram? Na minha época, os professores podiam bater nos alunos, mas hoje em dia já não pode mais. Quando o prema vem, as lilas estimulam o coração e, dependendo do humor, a pessoa se comporta de uma diferente maneira. No momento dos passatempos de separação, a pessoa chora, mas no momento dos passatempos de encontro, ela ri. Então, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa ri. Então, quando a pessoa se lembra dos passatempos de Viraha, como Krishna deixou as gopis e foi embora e as gopis ficaram chorando. Então os Premi Bhaktis choram. Isso é chamado de Viraha Lila. Lembrem-se disso. Quando Krishna manifesta passatempos de brincadeira, diverte-se com os Brajavasis. Quando o Premi Bhakti lembra disso, ele chora. Lembre-se de tudo isso. E por que o Premi Bhakta ri ou chora? Lembre-se disso. Então Krishna foi embora. Para onde ele foi? Ele foi para Mathura. Ele deixou Vrindavan e foi para Mathura. Quando Krishna foi para Mathura, naquele momento as gopis ficaram felizes ou tristes. Elas ficaram muito tristes. Extremamente tristes. Lembrando-se desses passatempos, o Premi Bhakta chora. Mas quando Krishna se encontra com as gopis, seus amigos, e assim se diverte, então ele ri. Certa vez, Krishna com Sridhama e Madhumangala estava pastoreando as vacas na floresta e eles estavam brincando, se divertindo. E aí, então, eles estavam jogando um jogo e Krishna perdeu. Mas Krishna não queria admitir. Ele falou, não, vocês que perderam. E aí, nesse meio tempo, Durvasarishi chegou. E quando Durvasarishi viu Krishna, ele ficou muito surpreso. Que forma bela de Krishna. Então, neste shloka, se fala isso. Os Advaitavadis, Visheshavadis, essas pessoas, eles não aceitam a forma do Senhor.
Eles acham que ele é um poder divino sem forma. Então essas pessoas querem se imergir em Brahma, que significa na luz divina. E eles acham que isso é o Supremo. Então eles acham que a luz divina é tudo que existe. Se um lustre estiver ligado, você vai conseguir ver. Se ele estiver ligado e estiver com muita refulgência, você não consegue ver a lâmpada, não consegue ver né? Então, da mesma maneira, eles só veem a luz, que é muito forte, e pensam que a luz é tudo. Pensam que a luz é tudo que existe, o mais elevado. Eles não conseguem ver a forma do Senhor. Aqueles que estão em Dasarasa, eles servem o Senhor na forma de Chaturbhuja, de 4 braços. Um Shaka, Padma, Gada, Chakra. E aqueles que estão absortos em Maya pensam que Krishna não é Deus. Ele é apenas um vaqueiro que fica correndo atrás de vaca. Krishna não foi nem para o colégio, não sabe de nada. Então eles dizem isso. Krishna não tem um bom comportamento. Ele fica fazendo passatempo com um monte de gopi. Então eles consideram Krishna como um vaqueiro comum. Duryodhana, ele insultou Krishna. Usou palavras duras com ele. Duryodhana, Dushasha, Shakuni insultaram Krishna. Nas escrituras é dito, porque eles estão sob o encanto de Maya. Quando Krishna foi a Hastinapura e tomou partido dos Pandavas, ele tentou fazer um acordo para que não tivesse guerra. Disse, apenas 5 vilas aos Pandavas e está bom. Mas Duryodhana disse, sem uma guerra não vou dar nenhum grão de areia que caiba na ponta de uma agulha. Então, nem a poeira que cabe na ponta de uma agulha eu não dou nada. Então eu quero a guerra. Então Duryodhana tentou aprisionar Krishna. Primeiro, ele ofereceu muitos tipos de preparações num prato de ouro para Krishna, mas Deus não aceitou. Ele disse, apenas dê 5 vilas para os Pandavas. E aí não vai precisar de guerra, porque senão muita gente vai morrer, muitas crianças vão ficar órfãos, as mães vão ficar viúvas. Os crematórios vão ficar cheios. O mundo vai virar um grande crematório cheio de tristeza. Então não precisa de ter luta, não. Dê 5 vilas para os Pandavas. Krishna falou isso. Mas Duryodhana disse, sem ter uma guerra, eu não vou dar nem uma poeira que caiba na ponta de uma agulha. Então o Senhor falou, tá bom, de acordo com o seu desejo vai acontecer. Krishna falou. Então Duryodhana tentou prender Krishna. Porque Krishna era um mensageiro dos Pandavas. Então, por essa razão, Duryodhana tentou prendê-lo, mas o Senhor se manifestou numa grande forma. E Duryodhana não pôde ver. Ele só viu
só viu uma forte luz refulgente e que cegou os olhos dele. Bhishma Pitamaha, Quem que pôde ver a grande forma do Senhor? Bhishma Pitamaha. E Dronacharya também viu Bhagwan ke siddhant darshan. naquela assembleia aquela forma enorme de Krishna. Mas as pessoas ruins como Duryodhana e Dushasana এই জন্য বলছেন যারা দুষ্ট não puderam ver. তাদের Por essa razão, aqueles que são cruéis não podem ter o Darshana do Senhor. सता एक नित्यं सतां ब्रह्म सुखां मुक्तां दस्सं गतनां प्रदैवतेन मया स्थितानां नरदारकेन सार्धं विजोकृत पुण्य पुण्य। আবার কি বললেন দেখুন সুবল শ্রীরাম বহুত বালক Então, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে কত voltando à história, Shubal e Sridham, esses belíssimos vaqueirinhos, estavam ali com Krishna. আবার কৃষ্ণকে কি E, às vezes, eles subiam nos ombros de Krishna. E, às vezes, Krishna sobe nos ombros deles, eles dão seus próprios remanentes para Krishna. ফল নিয়ে আসে সেই ফলগুলোকে তারা চাখে আনে Há belíssimas frutas হয় em Vrindavana, nas árvores. E eles pegam, dão uma mordida na fruta, provam e depois dão para Krishna. Porque eles estão vendo qual que está boa. Se não tiver doce, então... নিজে চেখে নেয় দেখুন গোপালের প্রতি Então eles mesmos comem as que não estão doces. E as que estão doces, eles dão para Krishna. Então eles provam antes. হয় তারা সহ্য করতে পারে হ্যাঁ এইগুলো বলে এই যে কাঁধে চড়ে দেখুন হ্যাঁ কখন আবার কি করে গোপালের সঙ্গে তারা আবার হাসি মজাকও করে যেমন একজন সখা Então às vezes eles brincam com Krishna. হাসি মজাক করে হ্যাঁ Assim como dois amigos কি হাসি costumam brincar entre si. এক সময় Como é que eles brincam, você sabe? গাড়ি থেকে সুন্দর সুন্দর Às vezes Madhumangala কি নিয়ে এসে রসগোল্লা নিয়ে traz uma grande rasagola এসে গোপাল da sua casa তুমি এই রসগোল্লা e disse para Gopal, কৃষ্ণ বলে Gopal, isso é rasagola. E Krishna disse, ok, por favor me dê. তুমি চোখ বন্ধ E Sridham disse, fecha seus olhos primeiro. করে হ্যাঁ এক নিত্য Então ele disse, হ্যাঁ então ele falou, primeiro fecha os olhos que eu te dou. এই জন্য জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছি কয়েকদিন আগে জগন্নাথ মন্দিরে যখন পূজারি আমাকে ধরে করে টেনে নিয়ে গেল হ্যাঁ নিয়ে ওখানে পূজারি গেলে এতগুলা জগন্নাথের প্রসাদ হ্যাঁ মিষ্টি প্রসাদ আমি মনে করলাম হাতে Quando eu fui no templo de Jagannatha, o Pujari me deu uma grande praçada. ওরে খাও Ele me deu um pedação de rasagola, mas ele não me deu na mão não, ele jogou dentro da minha boca, era um grande doce. E ele enfiou dentro da minha boca e minha boca ficou cheia. Eu nunca fiquei com a boca tão cheia antes. হাতে না দিয়ে কি বললো একবারে মুখের মধ্যে দিয়ে খাও Eu achei que ele ia colocar o doce na minha mão, mas ele tacou dentro da minha boca e falou, coma Jagannatha Prasada. Eu estava ali na frente da deidade. E por que eu estou dizendo isso? Da mesma maneira, Madhumangala, ele é Krishna. মুখের মধ্যে খাই Perdão, da mesma maneira, Madhumangala estava com Krishna e ele falou para Krishna, fecha os olhos aí que eu vou te dar o doce. Então Krishna fechou os olhos e abriu a boca. Todos aqui fecham os olhos e abrem a boca. Todos façam isso. কি করছে মধু সব সকাইবার সব লাইট Então todos os sakas কিছুক্ষণ পরে comeram eles mesmos ali todas as rasagolas. E Madhumangala pegou uma flor এখন e botou dentro da boca de Krishna. এটা তো ফুল E aí Krishna কৃষ্ণ যখন tentou chupar, mastigar, mas falou, isso não é
আমাকে খাওয়াতে খাবে বলে Não é Araçagula, não, isso é uma flor. Cadê aquela Araçagula tão linda e maravilhosa, deliciosa? Cadê a Araçagula? বন্ধ করে ছিলে E os amigos disseram, ó Krishna, quando você fechou seus olhos, naquele momento, um demônio veio aqui. বছরের নাম শুনতে কৃষ্ণ আর থাকতে পারে না। কৃষ্ণ বলে বলো সেই অসুরটা কোথায় আমি তাকে মেরে E Krishna ficou assim, inflado. Ah, cadê aquele demônio? Me fala onde tá que eu vou lá. বলে বলো Deixa o demônio vir que eu acabo com ele, não tem problema. Mas aí Madhumangala falou, আমি তাকে হ্যাঁ কৃষ্ণ perdão, Krishna estava, cadê o demônio? Cadê que eu vou pegar ele? হয়ে গেছে তখন সকালের পর Então ele estava assim absorto nesse humor de cavalheirismo, de herói. Mas Madhumangala falou, ó Krishna, sabe quem é o demônio? লোভাসু É o demônio da loba, da gula, Lobasur. হ্যাঁ যার লোভ লোভরূপী অসুর তখন সেই লোভরূপী অসুর খেয়ে নিয়েছে না এখন সে কোথায় Esse Lobasura comeu tudo. তখন E cadê ele? Cadê ele? Krishna perguntou. পেটের মধ্যে E os amigos falaram, esse demônio ele tá dentro da nossa barriga. Gaura Premanande. এই বলে সকালগণ সেখানে হাস্য করতেন Então, dessa maneira, os amigos de Krishna ficam brincando com ele. স্মরণ করে এগুলো সে হাসবে কি না Então, কাঁদবে e lembrando-se desses passatempos, o Prêmio Bhakti vai rir ou vai chorar? Ele vai rir. Então, quando o Prêmio Bhakti lembra desses passatempos, isso estimula o coração dele, e aí, então ele ri. Mas quando Krishna deixa os Brajavasi e vai para a Mathura, então o que ele faz? Ele chora. বিন্দু একের মতো সুবল কাঁদে সীতার কাঁদে কাঞ্চে অবিরত ব্রজের কানায় ব্রজে চালো বিন্দু একের মতো এগুলো কিরার কীর্তন কিনা হ্যাঁ আপনারা এগুলো কীর্তন Esse é o Kirtana do humor de separação. Alguém já ouviu isso antes? অনেকে পালা কীর্তন করে কিনা সেই পালা কীর্তনের মধ্যে Em Bengali, কীর্তন করেন tem um Kirtana muito belo. Todos quem ouvir vai chorar, porque esse Kirtana é muito doce. Ó Vrajakanai, quando você foi para Dwaraka, ó Krishna, por favor, volte para Vraja, você foi para Dwaraka. জানেন না হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতী দেশে তারপরে ওইটার লাইনে আছে হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই রাইট হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই Tem no livro, no BBB, pega lá. প্রজাপতি Você não tá com ele com o livro aí, não? Pega meu celular aí. এখন খুব সুন্দর কীর্তন হয়েছে এইগুলো কীর্তনগুলো শ্রবণ করলে কি হয় ব্রাহ্মণ হবে Esse Kirtana é muito, muito belo. Se você ver esse Krishna, você vai chorar ou vou rir? Você vai chorar, é isso que eu tô falando. Então os Prêmio Bhaktas, às vezes eles se lembram desse passatempo, às vezes eles choram, às vezes riem. É no último? Às vezes choram, às vezes riem. Vocês devem saber tudo isso. Porque se você não souber disso, vocês não vão entender prema. Ontem eu falei como a serpente. Eles acharam. Toda Vrindavan está absorta em lágrimas, está chorando tanto. Então, é duro, difícil manifestar prema. Primeiro você tem que seguir o processo de Shraddha.
सुकृति होने E पर mesmo para a fé se manifestar, isso é muito raro. Pode levar muitas vidas. Quando o Sukriti está maduro, साधु संग की aí você obtém Sadhu Sangha. E por meio de Sadhu Sangha você desenvolve gosto por ouvir Harikatha e aí você consegue fé. তাহলে কেউ কামলে মনে করবেন যে প্রেম হচ্ছে হয় না হ্যাঁ Se quem está chorando, você pode pensar quem está chorando tem prema? Não, não, não. निष्ठा रुचि आसक्ति Então, Shraddha, भाव और Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nistaruti, ভালো করে জানতে Ruti, Shakti, Bhava e Prema. Então, há diferentes estágios. হ্যাঁ বুঝতে পারছেন যারা Então, existe Shuddha Shadachar. মাংসকে খাওয়াকে পরিত্যাগ করতে হবে মাংস মানে কি মাংস Siga isso. আপনি যাকে Ficar comendo peixe, não. আপনাকে Carne, em inglês, é meat. Que quando separa, em inglês, vira me eat, me coma. Então, aqueles que estão comendo nessa vida serão comidos na próxima vida por quem você está comendo. Os animais vão te comer. পূজা বা দুর্গার পূজা করেছিল পূজা করে তিনি 1000 ছাগ বলি দিয়েছিল কি বলি দিয়েছিল ছাগল বলি দিয়েছিল ওই ছাগলের বলি দেন Então, havia um rei que estava traficando bodes. E ele estava sacrificando 1000 bodes em adoração a Devi Kali. E aí no caminho, খাড়া নিয়ে então ele tinha levado 1000 bodes. বলিটা অর্থটাকে কি বলা হয় খাড়া ওই খাড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন রাজা শ্রম হয়ে E aí ele estava prestes দেবী মা a cortar মাগো আমাকে রক্ষা o pescoço dos bodes. কি বলে বলে দেবী কালী মাতা কি জয় তাহলে আপনারা তাকে কি বলছেন মা বলছেন তখন দেবী কালী বললেন আচ্ছা বলো আমি সর্বত্র জীবের মা কি না বলে হ্যাঁ তোমারও মা Mas Devi Kali মা কি না disse ali, না তুমি তোমার eu sou, ela falou, কোনো মা eu sou mãe de todas as entidades vivas, não é? হ্যাঁ এখানে যত মা Você acha que eu não sou mãe desses bodes também? Você acha que uma mãe vai tomar o sangue dos próprios filhos? রক্ত পান Porque o rei queria oferecer, ele estava oferecendo o sangue daqueles bodes para a mãe Kali. Mas uma mãe vai tomar o sangue de seus filhos? Não. আমি রক্ত পান Então, por ver o sofrimento dos bodes que estavam ali tremendo, a própria Devi Kali falou isso para o rei. না কেবল ওই Então, uma mãe nunca vai beber o sangue do seu próprio filho. E o rei então disse, যে ছাগলের কথা রয়েছে nas escrituras é dito, বলি শব্দের অর্থ হচ্ছে উমাহা আর ছাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে কি সেখানে আমাদের কাম ক্রোধ সেগুলোকে বলে দিতে হবে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ então o significado do sacrifício, na verdade, ছাগলকে বলি é sacrificar a sua করবেন raiva e luxúria, porque a palavra ali que eles acham que é bode, também pode ser, essa palavra significa, na verdade, raiva e luxúria, e as pessoas ficam achando que é para sacrificar o animal, mas a mesma palavra tem outro significado que é raiva e luxúria. Ei, Wilson Harikatha, sente-se. এই জন্য ভালো করে জানবেন Então, por essa razão, ভালো করে জানবেন শুনবেন পড়বেন তবে তো লোককে বুঝাবেন আপনারা যদি না যদি শুনলেন আর না যদি se você ouvir, você pode entender. Mas se você não ouvir, não estudar, como é que você vai pregar? মাছ খাবেন Então, তাহলে হবে নাকি হ্যাঁ você fica comendo peixe, dando peixe para os outros? Não, isso não é bom. আগে পড়বেন গ্রন্থের মধ্যে Então lembre-se dessas coisas e ensine para os outros. Nas escrituras é dito. তখন সেই সুরতটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো তখন মা বললেন আমি তোমাকে কি করে রক্ষা করব Então o rei ficou com medo ali e a mãe Kali falou, মায়ের দ্বারা মোহিত হয়ে como ছাগলগুলোকে তুমি é que eu vou te perdoar? Você está absurdo em Maia, matando um monte de bodes que são todos meus filhos. Eu não vou te proteger, não. সেই মায়ের প্রণাম করে বললেন প্রভু আমাকে কৃপা করুন তখন বলে যাও তোমাকে ওই 1000 Então ele pediu, me dê misericórdia, me dê misericórdia. Então ela disse,
Ela falou, tá bom, simultaneamente 1000 bodes vão te matar. Então, a partir de hoje, você nunca mais matará nenhuma entidade viva. Porque matar uma entidade viva é um grande pecado, é verdade ou não é? Então não mate a ninguém. Na Bíblia também é dito claramente, não matarás. Matar qualquer entidade viva é um grande pecado. No caminho para cá eu vi as pessoas tão cruéis, sem misericórdia, matando os peixes, cortando em grandes pedacinhos. Elas estavam vendendo o peixe. Todos eles são aparades, ofensores. Estão matando, cortando os peixes. Quem mata o peixe, quem corta o peixe e quem come o peixe, todos são pecadores. Eu estou falando a verdade. Quer vocês gostem ou não, não tem problema. Eu vou falar a verdade. No Bhagavatam também fala Satya Bhakti Mai. Tente conhecer sobre Deus, tente servir a Deus. Se você tentar conhecer a Deus, você vai ter um relacionamento, você vai saber da verdade, então você não vai matar ninguém. Então, algumas pessoas dizem, você está cortando vegetais, frutas, eles também têm vida, não é? A gente está cortando, matando bodes e peixes que têm vida, mas as batatas também não têm vida? Você está cortando, vendendo vegetais. As plantas também são entidades vivas, não são? Então você está dando problema para as plantas, isso também é pecado. Então tem gente que argumenta isso, mas ouça cuidadosamente. Então, está dizendo nas escrituras que uma entidade viva só pode sobreviver à custa da vida de outra entidade viva. Essa é a natureza, nas escrituras é dito. Mas também é mencionado nas escrituras que qual entidade viva que você tem que comer, qual entidade viva. O Senhor criou todas as entidades vivas, Ele criou os seres humanos, criou vacas, grama, cavalos. E o Senhor fez arranjos para a comida de todos. Então, os tigres são carnívoros, eles comem peixe. E os veados são herbívoros, eles comem grama. Então, para os veados, o Senhor criou grama. E para os tigres, Deus criou o veado. Então, uma entidade viva come outra entidade viva e assim sobrevive. Nós somos seres humanos. A gente também tem que sobreviver. Mas o que comer ou não, isso é dito nas escrituras. Na Gita é dito aquilo que você pode comer e aquilo que não pode comer. Você deve comer sáttvic, comidas que estão no modo da bondade. Não coma comidas no modo da paixão e da ignorância. Tamasik e Rajasik. Na Gita explica quais são os alimentos no modo da ignorância e da paixão. Se você ler a Gita, você encontra as respostas para as suas perguntas, mas quem não lê fica confuso. Então, primeiro, purifique o seu comer. A mente nunca pode ficar pura se a comida, o alimento não for puro. E sem uma mente pura, você não pode se lembrar de Deus e assim nunca pode alcançar a luz. Então,
O processo é purificar a alimentação com alimentos sátvicos. Não coma carne, não coma alimentos tamásicos no modo da ignorância. Lembrem-se de tudo isso. Então, antes de comer, você deve oferecer ao Senhor. Então, o que você vai comer? Primeiro, você deve oferecer a Deus. Algumas pessoas pensam, eu vou comer carne e vou oferecer para o Senhor. Não, mas o Senhor não come comida tamásica. Entenda isso cuidadosamente. Por que a gente não deve comer carne? Por que a gente come batata e tudo isso? Nas escrituras está tudo categorizado. O que o ser humano pode comer e o que o ser humano não pode comer. Antes de comer, as pessoas devem oferecer tudo para o Senhor. Na Gita o Senhor diz, antes de comer, o ser humano deve oferecer o alimento ao Senhor. Na Gita é dito que quem come sem oferecer ao Senhor está comendo o pecado. Muitos slokas são falados a esse respeito. Então, por essa razão, nós devemos oferecer a Deus. Então, você deve cozinhar uma comida sátrica, feita de arroz, dal, vegetais, flor de banana. Esses alimentos deliciosos. E o que você vai fazer depois de cozinhar? Você ofereça isso a Deus. Então, ofereça a Deus. Por quê? Se você oferece para o Senhor, então o alimento fica livre de todos os pecados. Então, quando você corta a flor da bananeira, a árvore sente dor ou não sente? Você acha que a árvore se sente sofrimento ou não? Então, então o Senhor está dizendo, para te libertar do pecado desse sofrimento, ofereça o alimento a mim, e aí você se liberta de todos os pecados. De outra maneira, você estará ingerindo o pecado. Então, para se libertar dos pecados, você tem que oferecer a comida ao Senhor. Então, primeiro, ofereça ao Senhor. Então, primeiro você tem que purificar o alimento. Isso é o que há de mais importante. Então, por essa razão, não coma comida tamásica. E aqueles que estão comendo a partir de hoje, parem de comer. Eu peço a vocês, por favor, não comam peixe. Aprendam a parar de comer essas coisas e ensine para os outros. Então cante os santos nomes. Então as pessoas pensam, eu não posso usar tulasi agora porque eu ainda estou comendo carne. Tudo bem, aceite uma mala de ninho e comece a praticar. E se você não puder ter uma japa de tulasi, aceite uma japa de ninho e não para purificar o seu coração. Se você aceita um remédio, o remédio tem um efeito. Da mesma maneira, por meio de... Se você toma um remédio, o remédio vai fazer efeito. Então, da mesma maneira, o Harinama é o remédio que vai te libertar de todas essas doenças, desses maus hábitos. Cante os santos nomes.
এই জন্য আমি বলি সবসময় যে কমসে কম আপনারা বাড়িতে কি করুন, যদি মাছ মাংস Então, eu sempre digo, por favor, aceite essa japa de mim e canta. দেখুন এই নাম করতে নাম প্রভুর Pelo menos, se você não pode parar de comer carne agora, então pelo menos aceite uma japa de Nim e cante, porque Nama Prabhu vai mudar seu coração e vai fazer você parar de comer. হরিনাম করলে ধীরে ধীরে Por tomar um remédio, pouco a pouco as doenças vão embora. Então, por cantar os santos nomes, pouco a pouco esses maus hábitos de comer carne irão embora. Quem aqui está cantando os santos nomes, levanta a mão. সকলে বলে আমরা হরিনাম Levante a mão. Diga alto, eu canto os santos nomes. কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম রাম। আর সকলে আজকে ষষ্ঠ দিবস ভাগবত কথা Hoje é o 6º dia do Bhagavad Gita. উৎসব হয় ওখানে Vai ter a celebração de Giriraj Govardhana গৌড়ে মঠে যে 7 দিন na Chakra Tirtha Gaudiya Mata. সেই আজকে ভাগবত Será o 7º dia do Bhagavad Gita. ষষ্ঠ দিবস ছোট দিন আজকে গিরিরাজ গোবর্ধনে Será o 6º dia do Bhagavad Gita. এই গিরিরাজ গোবর্ধনের কথা বলা সেখানে E aí eu vou explicar Giriraj Govardhana Gita. অন্নকূট মহাপুরুষ গুরুদেব বলতেন এই অন্নকূট Gurudeva disse, মধ্যে কেউ যদি একটা চালের দানা অন্ন মানে চাল অন্ন no Anukut Mahabharata, se alguém doar pelo menos 1 grão de arroz, então, কখনো তারা অন্নের কম হবে না বাবা হ্যাঁ por ilimitado tempo de vida, a pessoa nunca terá escassez de comida. Então, 1 grão de arroz তাহলে আপনার কখনো dê para os outros, e aí você nunca vai ter escassez de comida. সেখানে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেবী বিরাজমান রয়েছে মূল অন্নপূর্ণা দেবীকে শ্রীমতী Annapurna Srimati Radhika. রাধারানী প্রকাশ মিত্র হলেন যে অন্নপূর্ণা দেবীর আপনারা দেবীর পূজা করেন তোকে পূজা করেন অন্নপূর্ণা Annapurna Devi কিন্তু é uma manifestação de Srimati Radhika. শ্রীমতী আর রাধারানীর সেবা পেতে যদি আপনি একটা চালের দানা পর্যন্ত দেন তাহলে Então, se você doa um grão de arroz, não apenas por uma vida, mas por milhões de vidas, você nunca terá escassez de comida. Então, todos devem dar alguma coisa para o Anukuta. এখানে নয় ওইখানে নিয়ে আসবে Então, dê alguma coisa. Não aqui, no templo. অন্নপূর্ণা মহোৎসবে Todos venham para o templo, para o Anukuta Mahosava. একটু তুলসী পাতা কিছু না থেকে তুলসী পাতা দিলে পত্র Você pode doar frutas, tulasi patra. Se você não tiver nada, doe pelo menos uma folha de tulasi. অন্নকূটে দান করতে Aquilo que Deus te deu, হয় অন্নকূটে dê algo para o Anukuta. সকলে আপনার আর অন্নকূটের পর সেখানে বিরাজের প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে সকলে আপনারা Então você vai honrar Giriraj Prasada. বলো গিরিরাজ মহারাজ Bolo Giriraj Maharaj aqui, Jai. কি Anukuta Mahosava aqui, Jai. Jai Shirado. এখন আরতি আর আপনারা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করুন এখান থেকে আমাদের যেতে তো বোধহয় হরিবল মাইকম্যান, তুমি মাইক্রোফোনটা ঠিক করে দাও। হরে কৃষ্ণ। আমাদের আন্তর্জাতিক গৌরবেদন ট্রাস্ট দাদা শ্রী কৃষ্ণ গড়িয়ে ওঠে, উনি প্রেসিডেন্ট আচার্য। অনেকে তো দীক্ষা নিয়েছেন, সব ভোগ লাগে প্রসাদ পাচ্ছেন। যারা হরিনাম নেননি তারা হরিনাম নিতে পারেন। আজকে মহাদের কাছে সারা বিশ্বে প্রচার করছেন। দেখছেন বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে